Olá, dia 22 de junho de 2021, estamos começando mais um Adilson BGI News. Direto às notícias. Marco Aurélio critica inquérito das fake news. Toffoli instaurou sem a aprovação da polícia e escolheu a dedo quem seria o delator, disse ele. Governo federal anuncia 251,2 bilhões para Plano Safra de 2021 a 2022. Com flechas e bombas, policiais e índios entram em conflito no Congresso. Arthur Lira diz que não vê circunstância para impeachment de Bolsonaro. Dólar fecha abaixo de 5 pela primeira vez desde junho de 2020. Queiroga agradece Johnson & Johnson por corte de 25% no custo das vacinas. Abdala, vacina cubana tem eficácia de 92% contra a Covid-19, diz Cuba. Presidente da Anvisa apela à população que tome segunda dose da vacina. Globo e Drauzio Varela terão que pagar 150 mil a pai de menino morto e estuprado por Suzy. Em 12 meses, o governo federal apreendeu 673 toneladas de drogas nas fronteiras. PF apura fraude de quase 1,5 milhão em compra de medicamentos no estado do Amapá. Itália suspenderá obrigatoriedade das máscaras ao ar livre em 28 de junho. Citado por Randolph, primeiro-ministro da Suécia, não caiu por conta da condução na pandemia. Canadá sugere segunda dose da Pfizer ou Moderna para quem tomou a vacina de Oxford. É isso aí, pessoal. Vamos lá para as notícias então. Você que não se inscreveu, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Marco Aurélio critica inquérito das fake news. Toffoli instaurou sem a aprovação da polícia e escolheu a dedo quem seria o relator, disse o mesmo. Nesta segunda-feira, dia 21, em entrevista à Roda Viva, o ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Marco Aurélio Mello, teceu duras críticas ao inquérito ilegal das fake news. Questionado sobre o assunto, Mello alegou que não foi legal a forma como as investigações foram abertas. Não concebo a própria vítima provocando a instauração do inquérito. E foi o que ocorreu. O presidente do Supremo na época, o Dias Toffoli, não só instaurou sem a provocação da polícia e do Estado acusador, como também escolheu a dedo quem seria o relator. Mello também questionou os resultados da denúncia, afirmando que, após 2 anos de inquérito, as investigações ainda estão incertas. Com base nestes argumentos, o decano do STF, que deixará o cargo nos próximos dias, classificou a investigação como o inquérito do fim do mundo. Segue as notícias. Governo federal anuncia 251,2 bilhões para o Plano Safra de 2021 e 2022. Esta terça-feira, dia 22 de junho, o governo federal anunciou em cerimônia no Palácio do Planalto a liberação de 251,2 bilhões em financiamentos para produtores por meio do Plano Safra 2021-2022. Os financiamentos poderão ser contratados de 1º de julho de 2021 a 30 de junho de 2022. O valor é 6,3% maior do que o anunciado na safra passada, que era de 236,3 bilhões. Do total de 177,78 bilhões serão destinados ao custeio e à comercialização e 73,4 bilhões serão para os investimentos. Os recursos destinados a investimentos tiveram aumento de 29%. A ministra Tereza Cristina disse que o atual Plano Safra deixará o agro brasileiro ainda mais competitivo, reforçando as práticas de uma produção cada vez mais verde, inclusiva e próspera. Também lembrou as soluções tecnológicas sustentáveis para ampliar a produção e melhorar a renda do produtor.
Nas próximas décadas, a produção agrícola mundial deverá crescer em sintonia com a conservação ambiental, porém sem descuidar dos ganhos de produtividade e da inclusão social. Graças à ciência e à inovação, o Brasil será protagonista desse processo, disse ela. Ela finalizou sua fala fazendo um desafio aos produtores rurais para que a próxima safra chegue a 300 milhões de toneladas de grãos. Ao apresentar os dados do Plano Safra 2021-2022, o diretor do Departamento de Crédito e Informação da Secretaria da Política Agrícola, Wilson Vaz de Araújo, disse que os recursos serão suficientes para que os produtores rurais se sintam confortáveis em realizar suas atividades produtivas, tanto de investimentos quanto de custeio. Com flechas e bombas, policiais e índios entram em confronto no Congresso. Isso aí, vamos para mais esta. Na tarde desta terça-feira, dia 22, policiais e índios entraram em confronto em frente ao Congresso Nacional. Um vídeo mostra a correria de índios na parte de fora de um dos anexos da Câmara dos Deputados. Os índios estavam munidos com arco e flecha. A polícia teve que usar gás de pimenta para conter os manifestantes. Um policial da Câmara foi ferido por uma flecha. Ele foi levado pelo Corpo de Bombeiros do Distrito Federal para atendimento. Segundo a Polícia Legislativa, o agente terá que ser submetido a uma cirurgia. Desde a semana passada, um grupo de índios realiza protesto na esplanada dos ministérios contra o projeto de lei em discussão no Congresso que trata da demarcação de terras. Arthur Lira diz que não vê circunstâncias para impeachment de Bolsonaro. Isso mesmo. Em entrevista ao jornal Globo, o presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP de Alagoas, afirmou que não acredita em resultado efetivo da CPI da Covid-19 no impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Lira também negou que o governo tenha atrasado para adquirir doses de vacinas contra o vírus e afirmou que faltam circunstâncias e um conjunto de coisas para a instauração do processo de impeachment. Veja bem, não estou faltando com respeito a nenhuma vítima. 499 mil ou 501 mil são todas significativas como uma vida. Pelo amor de Deus, o que estou dizendo é que o impeachment não é feito só disso, justificou nesta terça-feira, dia 22. Ele afirmou ainda que a função dele em um suposto impeachment é de neutralidade. Não sou eu que faço o impeachment. O que eu estou dizendo é que o impeachment é feito com circunstância, como uma polícia fiscal desorganizada, uma política econômica troncha. O impeachment é político. Dólar fecha abaixo de 5 pela primeira vez desde junho de 2020. Nesta terça-feira, dia 22, o dólar caiu mais de 1% frente ao real e encerrou a sessão abaixo da marca simbólica dos R$ 5. A moeda americana sofreu desvalorização de 1,13%, sendo negociada a R$ 4.966. É a primeira vez que a cotação fica abaixo de R$ 5 no fechamento desde 10 de junho do ano passado, quando terminou em R$ 4,9398. O câmbio foi favorecido pela ata do Copom, divulgada nesta manhã. O documento mostra que o comitê espera um novo aumento na taxa em 0,75 ponto na reunião de agosto, dependendo dos riscos de inflação e das expectativas de recuperação, sem fechar a porta para um aperto monetário mais forte. Parte do mercado entendeu que o posicionamento mais duro em relação à inflação poderia fazer o Banco Central elevar a taxa de juros em 1 ponto percentual na reunião de agosto, o que atrai dólares para o mercado nacional. Isso porque as operações de carry trades, que envolve tomar crédito em economias de juro baixo e aplicar em países com taxas maiores crescem em atratividades. Investidores também avaliaram o discurso de Jerome Powell, presidente do Fed, Federal Reserve, Banco Central Americano, em testemunho hoje à Câmara sobre medidas para conter a crise econômica do coronavírus. Em discurso divulgado pelo Fed na noite de ontem, Powell reforça ainda que o atual salto da inflação deve ser temporário, o que pode manter as taxas nos Estados Unidos próximo a zero, favorecendo a migração de dólares fora dos Estados Unidos. Queiroga agradece Johnson & Johnson por corte de 25% no custo das vacinas. Nesta terça-feira, dia 22 de junho, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, comemorou a chegada de 1,5 milhão
de imunizantes de uma dose da Johnson & Johnson contra a Covid e agradeceu ao laboratório por reduzir o custo final da vacina para o Brasil. Agradeço a Janssen com os esforços que culminaram inclusive com a questão do custo-efetividade, que resultou numa redução de 25% no valor final, uma economia de 480 milhões, afirmou o ministro. O lote da vacina que garante a imunização em uma única dose da Janssen é o primeiro do contrato firmado pelo governo federal com o laboratório para o fornecimento de 38 milhões de doses. A vantagem de se ter dose única, conseguimos avançar no nosso programa de imunização, pontuou o ministro. Queiroga reafirmou ainda que o Brasil atingiu a meta de vacinar 40% da população brasileira acima de 18 anos, imunizado com a primeira dose. Ele também garantiu a imunização de todos os adultos com ao menos uma dose até setembro. Segundo Queiroga, o lote representa doses de esperança para o povo brasileiro e mostra o empenho do governo federal. Demonstra o acerto da política diversificada para ampliar o acesso à população à vacinação. O Brasil já distribuiu mais de 123 milhões de doses de vacina com a sua população e é um dos 5 países que mais doses de vacina distribui com os seus cidadãos. Abdala, vacina cubana tem eficácia de 90%, ou seja, 92% contra a Covid-19, diz Cuba. Nesta segunda-feira, dia 21, cientistas cubanos anunciaram que a candidata vacina Abdala contra o novo corona, que é de 3 doses, tem uma taxa de eficácia de 92,28%. É novidade 3 doses. O imunizante é considerado por eles uma justificativa da estratégia pouco convencional do país de produzir suas vacinas, em vez de tentar importá-las. Embora a Abdala e outra vacina cubana, Soberana 2, tenham sido amplamente administradas em teste na ilha, o governo precisará solicitar a aprovação do uso de emergência e começar a enviar dados para revisão pela OMS para eventual uso dos imunizantes em outros países. No sábado, dia 19, cientistas cubanos afirmaram que a candidata à vacina Soberana 2 teve 62% de eficácia após 2 doses e que ainda estavam estudando sua eficácia após uma terceira dose. No início da pandemia, Cuba, que há muito produz vários de próprios medicamentos, anunciou que a ilha não importaria vacinas do exterior, dizendo que não tinha condições de competir com outros países pelos imunizantes. Em vez disso, a ilha se concentrou no desenvolvimento de suas próprias vacinas, que, segundo eles, poderiam ser produzidas em outros países ou comercializadas para visitantes como parte do turismo de vacinação. Cuba foi o primeiro país da América Latina a produzir 2 vacinas que alcançaram o estágio 3 dos testes. Mesmo assim, o impacto do coronavírus devastou a economia da ilha. E na segunda-feira, dia 21, as autoridades de saúde cubanas reportaram 1.561 novos casos diários, o maior aumento diário desde o início da pandemia. Até o momento, Cuba registrou um total de 169.365 casos de Covid-19 e 1.170 mortes pela doença. Presidente da Anvisa apela à população que tome segunda dose da vacina. O diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, apelou às pessoas que já tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid-19 que, no momento indicado, tome a segunda dose, completando o ciclo de imunização. Ao abrir hoje, dia 22 de junho, a 12ª reunião da diretoria colegiada da agência, Torres também enfatizou a importância do uso de máscaras e das demais orientações das principais autoridades sanitárias mundiais, como distanciamento social e a frequente e adequada higienização das mãos. As vacinas representam, nesse momento, a medida farmacológica de maior comprovação, credibilidade e eficácia disponíveis no mercado em todo o mundo, disse Torres, enfatizando a importância da segunda dose da vacina. Temos observado índices que apontam uma baixa procura pela segunda dose da vacina em alguns municípios, mesmo quando elas são disponibilizadas à população. Isso não é razoável. Não há nenhum sentido em a pessoa tomar uma dose da vacina
e não apresentar para tomar a segunda dose. Quem assim o faz está com uma proteção incompleta, insuficiente e inadequada, alertou Torres. Reitero o posicionamento da Anvisa. Posicionamento irrevogável até o presente momento em relação à necessidade ao uso de máscaras, ao distanciamento social e às boas normas de higiene em termos gerais. A Anvisa se mantém atrelada aos princípios técnicos científicos que norteiam os trabalhos da casa, disse Torres. Seguem as notícias. Globo e Drauzio Varela terão que pagar 150 mil a pai de menino morto e estuprado por Suzy. O médico Drauzio Varela e a TV Globo foram condenados em primeira instância a pagar 150 mil para o pai de um menino de 9 anos estuprado e morto pelo transexual Suzy de Oliveira. De acordo com o Metrópolis, a juíza do Tribunal de Justiça de São Paulo, Regina de Oliveira Marques, acatou a ação do pai do menino, que pedia a indenização por dano moral. A decisão cabe recurso. Suzy apareceu em uma reportagem de Drauzio Varela, exibida pelo Fantástico em março de 2020. Na reportagem, o médico abraça Suzy, condenada por matar e estuprar o garoto em 2010. Na ação, o autor da ação diz que após a reportagem, Suzy recebeu piedade social, enquanto que ele sofreu novo abalo psicológico por reviver os fatos. A juíza entendeu que a reportagem foi negligente a não ter tido o discernimento de procurar conhecer os crimes cometidos por seus entrevistados e que o conteúdo causou desassossego do autor e situação aflitiva com implicação psíquica. Qualquer espectador foi induzido erroneamente a acreditar que os entrevistados seriam meras vítimas sociais, devendo ser ressaltado que, mesmo se tratando os entrevistados de autores de crimes contra patrimônio e sua sexualidade, não implicaria em serem assim tratados, já que perniciosos à sociedade como um todo, disse a juíza. Por meio de sua filha, Drauzio Varela afirmou que não se manifestará sobre a decisão. Segue as notícias. Em 12 meses, o governo federal apreendeu 673 toneladas de droga nas fronteiras. Isso é muito bom. As ações do Programa Nacional de Segurança nas Fronteiras e Divisas, o Vigia, resultaram em aumento de 111% na apreensão de drogas quando comparado ao período que vai de junho de 2020 a junho de 2021, com o ano anterior. Foram 673 toneladas de drogas, sendo o principal a maconha. O programa é do Ministério da Saúde. O programa é do Ministério da Justiça e Segurança Pública. O balanço de resultados do Vigia foi apresentado nesta segunda-feira na cerimônia de abertura da 23ª Semana Nacional de Políticas sobre Drogas, que terá uma agenda de eventos e debates relacionados à prevenção, ao tratamento e ao combate às drogas. As ações do Vigia também resultaram na prisão de 270 embarcações, 3.220 veículos e de 6.012 pessoas em flagrante. A estimativa é de que foi evitado um prejuízo de 250 milhões aos cofres públicos e um prejuízo aos criminosos de mais de 2 bilhões no período. Presente em 15 estados, o Vigia é uma ação de combate ao crime organizado e à repressão aos crimes transacionais em todas as regiões de fronteira e divisa do país. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, destacou a importância da atuação integrada entre as polícias para o trabalho de repressão ao crime e combate às drogas no país. Acreditamos que não há outro caminho para a repressão ao crime no país que não sejam as polícias trabalharem integradas, cada uma respeitando sua atribuição, mas extremamente integradas nas áreas de inteligência, de operação, para que as coisas realmente aconteçam no país, afirmou o ministro. Mais de 1,3 bilhões em recursos do crime organizado foram sequestrados e apreendidos pela Polícia Federal entre junho de 2020 e junho de 2021, o que totaliza 36% a mais que os valores dos bens apreendidos nos últimos 8 anos. O avanço, de acordo com a Polícia Federal,
se deve a um novo modelo de enfrentamento ao tráfico de drogas e de armas e dos crimes contra o patrimônio e contra organizações criminosas. Este modelo é baseado em 3 pilares que são a desarticulação das organizações criminosas por meio de investigações de lavagem de dinheiro, a prisão das lideranças e a cooperação internacional. Entre o segundo semestre do ano passado e o primeiro desse ano, foram deflagrados pela Polícia Federal 1.741 operações. Apenas na Operação Enterprise, de combate à lavagem de dinheiro, do tráfico de drogas e de apreensão de cocaína, deflagrada em novembro de 2020, foram apreendidos 498 milhões em bens e valores. Os monitoramentos das estradas. No monitoramento de 72 mil quilômetros de rodovias federais e esforço no combate ao tráfico de drogas entre os meses de junho de 2020 e junho de 2021, a Polícia Rodoviária Federal fiscalizou 10,1 milhões de veículos, 8,9 milhões de pessoas e fez mais de 2 mil operações. Foram apreendidas 633 toneladas de maconha, 31 toneladas de cocaína, entre outras drogas, além de 49 milhões em moeda nacional e estrangeiras. Durante a cerimônia, foi assinada uma portaria interministerial para desburocratizar e agilizar o processo de venda de imóveis perdidos em favor da União decorrentes das práticas de crimes. De acordo com a Secretaria Nacional de Política sobre Drogas, SENAD, os leilões de bens em geral, oriundos do tráfico, são transferidos para a ampliação em políticas públicas no Estado. São bens como carros, joias e bebidas. Por exemplo, quem também contribui com a descapitalização das organizações criminosas. A última do Brasil. Covidão. PF apura fraude de quase 1,5 milhão em compra de medicamentos no Amapá. A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira, dia 22/6, a Operação Incônsinos, com o objetivo de apurar fraude na contratação de empresa para fornecer medicamentos utilizados no enfrentamento da pandemia do coronavírus à Prefeitura de Santana e de Pedra Branca de Amapari, no Amapá, no ano de 2020, cujos recursos são do Fundo Municipal de Saúde. Cerca de 40 policiais federais deram cumprimento a 13 mandados de busca e apreensão nas cidades de Macapá, Santana e Pedra Branca do Amapari, todas no estado do Amapá, além de busca nos Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, no Rio, e Taubaté, São Paulo. Foram alvos as prefeituras de Santana, no Amapá, e de Pedra Branca do Amapari, no Amapá, além de 5 residências de pessoas que eram servidoras públicas à época dos fatos, sendo 4 em Santana e em uma em Macapá. Ainda foram submetidas às buscas a suposta sede da empresa contratada no Rio de Janeiro e a residência da pessoa que consta como sendo a administradora em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Por fim, a PF foi a um endereço residencial em Taubaté, São Paulo, pertencente ao efetivo operador da empresa, investigado por fazer parte do esquema de fraude. O início das investigações foi motivo após a constatação de que uma mesma empresa, sem capacidade técnica, havia vencido várias licitações em outros estados brasileiros para oferecer medicamentos utilizados no enfrentamento da pandemia do coronavírus, em contratos que ultrapassaram o valor de 8,7 milhões. Eu digo, em contratos. No caso da Santana, do Amapá, verificou-se indícios de que a contratação ocorrida no ano de 2020 fora direcionada para o fornecimento de medicamentos à Prefeitura Municipal, que mesmo sem a efetiva da entrega dos remédios, pagou um valor de mais de 938 mil. Os fatos apurados concluíram que a empresa vencedora seria meramente de fachada, sem funcionários registrados, com a utilização de laranjas no quadro societário, a ausência de sede fixa e utilizada com o fim de desviar verbas públicas. Suposto proprietário, por exemplo, foi beneficiário do auxílio emergencial, concedido pelo governo federal em razão de pandemia do coronavírus. É inadmissível isto, né?
Os investigadores descobriram um arranjo na prefeitura, envolvendo a Secretaria Municipal de Saúde e alguns servidores da pasta. Esses teriam atuado para legitimar a contratação da empresa inabitada, com adulteração de documentos, validação da licitação e direcionamento à vencedora. Houve desvio total de objeto do contrato, já que efetuado o pagamento de quase 940 mil. Nada foi entregue. Nas fraudes documentais, a PF identificou divergência de assinaturas no procedimento de dispensa de licitação entre a proposta de preço e a assinatura do contrato, com relação ao proprietário da empresa vencedora. Os envolvidos podem incorrer em falsidade ideológica, corrupção ativa e passiva, associação criminosa, fraude em licitação e peculato, com penas que podem chegar a 36 anos de cadeia. Quanto à contratação com o município de Pedra Branca de Amapá-Ari, a Polícia Federal ainda investiga, contudo sabe que foram contratações no valor de mais de 143 mil e mais 433 mil. Incônsinus é uma expressão do latim e se refere à inabilidade, o que ilustra a investigação, já que a empresa contratada não tinha condições de fornecer os serviços para a qual fora contratada, pois era de fachada. E vamos para as internacionais do dia. Itália suspenderá obrigatoriedade das máscaras ao ar livre em 28 de junho próximo. A Itália vai suspender a exigência do uso de máscaras para o ar livre a partir de 28 de junho, disse o governo nesta segunda-feira, dia 21, já que os casos de Covid e as hospitalizações por doenças estão em queda. O uso obrigatório de máscara foi imposto em outubro do ano passado, quando o país enfrentava uma segunda onda da epidemia e as autoridades mostravam dificuldades para conter as infecções. O governo de Mário Draghi está suspendendo restrições continuadamente desde abril, e com isso reativando atividades como restaurantes, bares, cinemas e academia de ginástica e permitindo a liberdade de circulação no país. O uso de máscaras em uma das últimas regras ainda em vigor e será mantido em áreas públicas fechadas. A decisão começará a valer na próxima segunda-feira, quando toda a nação deve se tornar uma zona branca de Covid-19. O nível de risco mais baixo do sistema de 4 estágios coloridos usado pela Itália para calibrar as restrições em suas 20 regiões. 19 delas já estão brancas, com exceção da área minúscula do Vale da Aosta, no norte, que está amarela, o segundo menor nível de risco. A partir de 28 de junho, deixaremos para trás a necessidade de usar máscara ao ar livre nas zonas brancas, disse o ministro da Saúde, Roberto Speranza, no Facebook, depois de ser orientado pelo Conselho de Especialistas do governo. Os italianos devem continuar levando máscaras consigo quando saírem de casa e estar prontos para usá-las ao ar livre se houver multidão. E segue mais uma notícia. Canadá. Canadá sugere segunda dose da Pfizer ou Moderna para quem tomou Oxford. Vou repetir. Canadá sugere segunda dose da Pfizer ou Moderna para quem tomou Oxford. Isso é legal para a gente saber, porque aqui no Brasil ainda se toma esta vacina e já foram aplicadas muitas doses, né? Na última semana, o Comitê de Imunização do Canadá, o NACI, decidiu recomendar que a população vacinada com a primeira dose de AstraZeneca, Oxford, contra a Covid-19, receberá o reforço, de preferência com formas de RNA mensageiro, como na vacina da Pfizer, BioNTech e da Moderna. Novas evidências estão começando a surgir, sugerindo que as respostas imunológicas são melhores quando uma primeira dose da vacina AstraZeneca é seguida por uma vacina de mRNA com segunda dose, afirma em nota Shelley Dix, diretor do órgão. O comitê também pretende diminuir a ocorrência de coágulos sanguíneos, uma reação rara à vacina britânica. A recomendação canadense também foi influenciada pelo fato de o país possuir mais doses da Pfizer e da Moderna do que da AstraZeneca. O grupo reforça que as pessoas imunizadas com as 2 doses da vacina de Oxford estão protegidas contra quadros graves de hospitalização em consequência da Covid-19. O NACI também sugere que, se for possível escolher, a população deve optar pelas vacinas de RNA mensageiro, também na primeira dose. A estratégia de misturar as doses de 2 fabricantes diferentes ainda está sendo estudada.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, afirma que até o momento não foram apresentadas pesquisas sobre a possibilidade de mudar o esquema vacinal no Brasil. O Ministério da Saúde continua não recomendando a intercambiabilidade de vacinas e pede que as 2 doses sejam aplicadas sendo do mesmo fabricante, dentro do intervalo indicado. É isso aí, pessoal. Chegamos ao final de mais um Adilson BGI News. Para você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as nossas notificações. Se gostou, deixa seu like e compartilhe para ajudar o canal a crescer. Até amanhã. Muito obrigado.